O vestido de seda carmesim de Isabel captava cada raio de luz que se filtrava pela janela do quarto. Seus dedos trêmulos ajeitavam a última mecha do cabelo cuidadosamente enrolado, enquanto observava o próprio reflexo com uma mistura de esperança e aflição. O convite de seu marido, Ernesto, um empresário poderoso, conhecido por seu carisma e sucesso, para acompanhá-lo à gala anual da empresa, era inesperado. Havia meses que mal trocavam palavras na enorme mansão que compartilhavam, cada um habitando espaços diferentes, como fantasmas que se evitavam mutuamente. Isabel passou uma última camada de batom vermelho, a cor que ele costumava adorar. Juntara dinheiro por meses, abrindo mão de pequenos luxos pessoais, só para poder comprar aquele vestido. O tecido deslizava suavemente contra a pele enquanto se punha de pé, admirando como o corte realçava sua figura. Aos 42 anos, Isabel ainda era uma mulher bonita, embora as linhas de expressão ao redor dos olhos contassem histórias de noites de choro silencioso. Esta noite, prometeu a si mesma em um sussurro, voltarei a brilhar para ele. O colar de pérolas que Ernesto lhe dera de presente no 5º aniversário, quando o amor ainda existia entre eles, repousava frio contra a clavícula. Era como carregar uma lembrança palpável do que um dia tiveram. Isabel respirou fundo, endireitou a postura e saiu do quarto. Ernesto a esperava na entrada, impecável em seu terno preto sob medida. Mal a olhou quando ela desceu a escada, limitando-se a um aceno de aprovação distante. O motorista está esperando. Foi tudo o que disse antes de se dirigir à porta. O trajeto até o Copacabana Palace transcorreu em um silêncio sepulcral. Isabel olhava pela janela, observando como as luzes da cidade se desfocavam sob a garoa, que começara a cair. Pensou em todas as viagens que tinham feito juntos anos atrás, quando as conversas fluíam e as risadas preenchiam o espaço entre eles. Agora só restava o som do limpador de para-brisa e o ocasional suspiro de Ernesto, enquanto checava o celular. Ao chegar ao evento, as câmeras dispararam, capturando a imagem do casal. Isabel sorriu como lhe ensinaram, de braço dado com o marido, interpretando perfeitamente o papel de esposa devota do empresário bem-sucedido. Mas assim que cruzaram as portas do salão, Ernesto soltou seu braço como se estivesse queimando. Vou cumprimentar alguns investidores, murmurou antes de se perder na multidão. Isabel ficou sozinha no meio do salão resplandecente, segurando uma taça de champanhe que não havia provado. Observou o marido se mover com confiança entre grupos de pessoas influentes, sempre sorrindo, sempre charmoso. Viu-o parar perto da fonte ornamental que dominava o centro do salão. Uma mulher jovem se aproximou dele. Sofia, sua assistente pessoal, loira, esguia, sorridente. A mão de Ernesto pousou na parte baixa das costas dela com uma familiaridade que fez o estômago de Isabel se contrair. Algo dentro dela sabia, havia intuído durante meses, mas ainda se agarrava à esperança de que não fosse verdade. Observou a cena como se estivesse vendo um filme, distante, separada do próprio corpo. A risada de Sofia ecoava por cima do burburinho geral. Ernesto a olhava com uma intensidade que Isabel não via em seus olhos há anos. Um tilintar de taças anunciou que alguém ia falar. Isabel viu Ernesto subir ao pequeno palco preparado para os discursos. Apegou-se à sua bolsa, sua única âncora em um mundo que começava a desmoronar. Boa noite a todos, começou ele, sua voz amplificada preenchendo cada canto do salão. Agradeço a presença de vocês nesta noite tão especial. Como sabem, Empresas Mendoza completa 20 anos, e que melhor maneira de celebrar do que sendo honestos? Um murmúrio percorreu a sala. Isabel sentiu que o ar se tornava denso demais para respirar. A vida nos dá oportunidades para sermos sinceros, continuou Ernesto. E esta noite quero que todos conheçam a mulher que realmente amo, a mulher que transformou minha vida e com quem desejo compartilhar meu futuro. Seu olhar se dirigiu diretamente a Sofia, que sorria na primeira fila. Os olhos de Ernesto nunca buscaram Isabel na multidão. O mundo parou. Isabel sentiu que suas pernas viraram geleia. Os murmúrios e suspiros encheram o ar, e durante uns longos segundos,
A única coisa que podia ouvir era a batida do próprio coração retumbando em seus ouvidos. As pessoas começaram a se virar para ela, algumas com pena, outras com cruel curiosidade. As palavras seguintes foram uma punhalada, direta em seu coração. Sofia, meu amor, venha aqui. A jovem assistente subiu ao palco radiante, enquanto Ernesto continuava. Alguns já suspeitavam disso, outros se surpreenderão. Mas não posso mais fingir. Meu casamento terminou há muito tempo e é hora de começar uma nova etapa. Isabel deu meia volta, tropeçando nos próprios pés e fugiu do salão. As lágrimas embaçavam sua visão enquanto atravessava a entrada. Alguns convidados tentaram detê-la com palavras compassivas, mas ela não conseguia ouvi-los. Só queria escapar, desaparecer, tornar-se invisível. A chuva, que antes era uma garoa, agora caía com força. Isabel parou sob o toldo do hotel, tremendo, enquanto o frio da noite do Rio de Janeiro penetrava em seus ossos. Um porteiro se aproximou perguntando se precisava de um táxi. Ela assentiu, incapaz de falar. O trajeto de volta para casa foi turvo. Sua maquiagem manchava suas mãos enquanto limpava as lágrimas que não paravam de brotar. O taxista, um homem mais velho de rosto amável, olhava-a ocasionalmente pelo retrovisor com preocupação, mas teve a delicadeza de não fazer perguntas. Quando chegou à porta da mansão que fora seu lar por 15 anos, sua chave não funcionou. Tentou uma e outra vez, desconcertada, até que a realidade a atingiu. Ernesto havia trocado as fechaduras, sem aviso, sem explicação. Só exílio. Isabel sentou-se nos degraus da entrada, encharcada pela chuva, sentindo como seu mundo se desmoronava peça por peça. Procurou o celular e viu dezenas de chamadas perdidas de amigos que haviam testemunhado sua humilhação. A única mensagem que recebeu foi de um advogado. Toda a comunicação deveria ser feita agora através de canais legais. O táxi ainda não. Tinha ido embora. O motorista, testemunha silenciosa de sua desgraça, baixou o vidro. "Está tudo bem, senhora?" Isabel negou com a cabeça, incapaz de articular palavras. "Tem algum lugar para passar a noite?" Sem família próxima no Rio, e sem querer incomodar amigos que poderiam estar divididos em suas lealdades, Isabel só conseguiu pensar em um modesto hotel onde havia celebrado seu primeiro aniversário com Ernesto em tempos mais felizes e mais simples. "Só Hotel Atlântico, por favor", conseguiu dizer com a voz embargada. O quarto era pequeno, mas limpo. Isabel sentou-se na cama, ainda com o vestido carmesim agora amassado, sentindo-se como uma estranha na própria pele. Todas as manhãs, acordava, esperando que tudo fosse um pesadelo. E todas as manhãs o teto desconhecido e o silêncio lhe lembravam. Era muito real. Sua amiga Carmen foi uma das poucas que permaneceu ao seu lado. Uma noite, Carmen ligou soluçando. "Ele está postando fotos das Maldivas com ela, Isabel. Estão rindo." Isabel não disse nada. Desligou e ficou olhando para a parede por horas. Naquela noite vendeu sua aliança de casamento. Dias depois, suas joias. Finalmente, o carro que ainda estava em seu nome. O pouco dinheiro a ajudou por um tempo, mas seu espírito estava completamente vazio. As notícias sobre o relacionamento de Ernesto e Sofia inundavam as revistas de celebridades. Em todas apareciam sorridentes, apaixonados, enquanto Isabel fora apagada da narrativa como se nunca tivesse existido. Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0. Me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em um mês. Isabel permanecia no hotel, gastando suas economias cada vez menores, incapaz de tomar decisões sobre seu futuro. Todas as manhãs se obrigava a se levantar, tomar banho e se vestir, mas não tinha nenhum lugar para ir. A ação de divórcio chegou sem cerimônias, um envelope pardo entregue por um mensageiro inexpressivo. Os termos eram claros. Ernesto oferecia uma indenização que parecia generosa para o mundo exterior, mas que representava uma fração minúscula da fortuna que haviam construído juntos. Isabel passava horas sentada perto da janela do quarto,
observando a vida continuar nas ruas do Rio de Janeiro, casais passeando de mãos dadas, famílias aproveitando o sol primaveril, jovens correndo para seus trabalhos. Todos tinham um propósito, um lugar para estar, pessoas que os esperavam. Ela se sentia invisível, como se tivesse se tornado um fantasma que observava o mundo de trás de um vidro. Carmen a visitava regularmente, trazendo comida caseira e notícias do mundo exterior. Foi ela quem finalmente a obrigou a encarar a realidade. "Você não pode continuar assim, Isabel", disse ela uma tarde, sentada na beira da cama. "O dinheiro vai acabar logo. Você precisa encontrar um emprego. Quem contrataria uma mulher de 42 anos que foi dona de casa durante os últimos 15? Respondeu Isabel, sua voz tingida de amargura. "Você era uma brilhante em relações públicas antes de casar", lembrou Carmen. "Você tinha talento, isso não desaparece." Isabel soltou uma risada sem humor. "Isso foi em outra vida. O mundo mudou, Carmen, tudo é digital agora, redes sociais, coisas que nem entendo." "Então aprenda", insistiu Carmen, colocando seu laptop sobre a pequena mesa. "Comece agora mesmo." Naquela noite, depois que Carmen foi embora, Isabel ligou o computador. Procurou cursos online sobre marketing digital e relações públicas modernas. Os termos lhe pareciam estranhos, intimidantes. SEO, SEM, engagement, influencers. Mas algo se acendeu dentro dela. Uma faísca de curiosidade que não sentia há anos. Inscreveu-se em um curso básico gratuito e passou a noite inteira absorvendo informações. Pela primeira vez desde a gala, esqueceu-se de Ernesto e de sua humilhação por algumas horas. Sua mente, antes entorpecida pela dor, começou a despertar. Na manhã seguinte, Isabel se olhou no espelho do banheiro. Seu rosto mostrava sinais de cansaço, mas seus olhos tinham um brilho diferente. Enquanto escovava os dentes, uma lembrança aflorou. Ela, com 22 anos, recém-formada em comunicação, cheia de ambição e sonhos. Aquela jovem queria conquistar o mundo, viajar, dirigir sua própria agência. Aquela jovem havia se desvanecido lentamente depois de conhecer Ernesto, cujos planos para ambos haviam acabado por eclipsar os seus próprios. Isabel procurou entre seus escassos pertences e encontrou uma foto esquecida. Ela no dia da formatura, com os olhos cheios de determinação. Acariciou a imagem com a ponta dos dedos. "Vou te encontrar de novo", sussurrou. Com energia renovada, Isabel começou a organizar sua vida. Elaborou um orçamento rigoroso para fazer seu dinheiro durar o máximo possível. Criou um currículo atualizado, embora com um evidente vácuo de 15 anos. Contatou antigos colegas, a maioria dos quais mal se lembrava dela ou havia seguido em frente em suas carreiras, agora ocupando cargos de direção que a faziam se sentir ainda mais defasada. Todas as manhãs saía do hotel com sua pasta de documentos, visitando agências e empresas, enfrentando rejeição após rejeição. Procuramos perfis mais atualizados. Precisamos de alguém com experiência recente, porque não trabalhou por tanto tempo. As desculpas variavam, mas o resultado era sempre o mesmo. Uma tarde particularmente desanimadora, Isabel sentou-se em um banco do aterro do Flamengo. As folhas das árvores começavam a mudar de cor, anunciando o outono, e o ar tinha aquele frescor que precede o inverno. Observou uma mãe ensinando sua filha a andar de bicicleta. A menina caía uma e outra vez, mas se levantava com determinação, recusando-se a desistir. Isabel sorriu, encontrando naquela cena cotidiana uma lição que precisava lembrar. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um número desconhecido. Por um momento, seu coração deu um solavanco pensando que poderia ser Ernesto, mas imediatamente se repreendeu por aquela esperança traiçoeira. "Alô?", respondeu, com cautela. "Isabel Martinez?", uma voz feminina, eficiente e direta. "Sim, sou eu. Ligo do Grupo Ferrer Internacional. Recebemos seu currículo e gostaríamos de marcar uma entrevista para amanhã às 9. Isabel ficou sem palavras por um momento. Não se lembrava de ter enviado seu currículo para nenhum Grupo Ferrer. Talvez Carmen o tivesse feito por ela, ou talvez tivesse se candidatado a tantos lugares que já não conseguia se lembrar de todos.
Senhora Martinez, ainda está aí? Sim, desculpe. Claro, estarei lá às 9. Depois de anotar o endereço, Isabel permaneceu sentada, olhando para a tela do celular como se fosse um objeto estranho. Uma entrevista. Sua primeira entrevista formal em mais de 15 anos. O resto do dia, ela dedicou a se preparar. Passou. A ferro seu único terno formal, um conjunto azul marinho que havia comprado às pressas para suas saídas em busca de trabalho. Lustrou seus sapatos até brilharem. Repassou possíveis perguntas e respostas, ensaiando em frente ao espelho do banheiro, tentando projetar uma confiança que estava longe de sentir. Naquela noite, quase não dormiu. Levantou-se antes do amanhecer, tomou banho com água fria para clarear a mente e dedicou tempo extra à maquiagem e ao cabelo. Queria parecer profissional, competente, como alguém que merecia uma chance. O Grupo Ferrer Internacional ocupava um imponente arranha-céu de vidro e aço no centro financeiro. Isabel se sentiu minúscula enquanto atravessava o saguão de mármore, seus saltos ecoando contra o chão polido. Na recepção, uma jovem com aparência eficiente indicou que subisse ao 18º andar. As portas do elevador se abriram, revelando um espaço minimalista, onde predominavam os tons brancos e cinzas. Isabel se identificou com a recepcionista e foi conduzida a uma sala de espera. As paredes estavam decoradas com fotografias artísticas em preto e branco de diferentes cidades do mundo: Nova York, Tóquio, Sydney e Londres. Em todas aparecia o mesmo logotipo, uma F estilizada que se integrava sutilmente na paisagem urbana. Os minutos passavam. Isabel repassava mentalmente suas respostas preparadas, cada vez mais nervosa. Finalmente, uma porta se abriu e uma mulher, de meia-idade com óculos de armação preta, a chamou. Senhora Martinez, por favor, siga-me. Seguiu-a por um corredor até um escritório amplo com janelas que ofereciam uma vista panorâmica do Rio de Janeiro. Atrás de uma mesa minimalista estava um homem de uns 50 anos, cabelo preto com fios grisalhos nas têmporas e rosto anguloso. Estava absorto na tela do computador e nem sequer levantou a vista quando entraram. Doutor Alejandro, a senhora Martinez está aqui, anunciou a mulher antes de se retirar, fechando a porta atrás dela. O homem continuou teclando durante o que pareceu uma eternidade. Isabel permaneceu de pé, sem saber se devia sentar ou esperar ser convidada. Finalmente, ele levantou o olhar. Seus olhos eram de um cinza intenso, penetrantes como aço. Sou Alejandro Ferrer, disse sem se levantar nem oferecer a mão. Espero resultados, não desculpas. A senhora pode cumprir com isso? A brusquidão a pegou de surpresa, mas Isabel recompôs-se rapidamente. Posso, respondeu com firmeza, mantendo o olhar. Ele a observou por alguns segundos, como se a estivesse avaliando. Sente-se. Isabel sentou-se em sua frente, colocando a pasta sobre o colo, com as costas retas e as mãos entrelaçadas para ocultar o tremor. Seu currículo tem um vazio de 15 anos, observou sem rodeios. Por que deveria contratá-la quando posso conseguir alguém com experiência atualizada? Isabel havia antecipado esta pergunta, mas mesmo assim sentiu um nó no estômago. Porque o que aprendi antes não desapareceu, começou, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Tenho atualizado meus conhecimentos, especialmente em marketing digital. Sou meticulosa, aprendo rápido e, acima de tudo, tenho algo que seus candidatos recém-formados não possuem: perspectiva e maturidade. Alejandro levantou uma sobrancelha, um gesto mínimo que poderia significar interesse ou ceticismo. Preciso de uma assistente executiva que possa lidar com informações confidenciais, coordenar com nossos escritórios internacionais e ocasionalmente viajar. O horário é rigoroso, às vezes inclui fins de semana. O salário é competitivo, mas as exigências são altas. Isabel assentiu. Entendo os requisitos. A maioria diz isso, mas não compreende o que significa realmente, replicou ele. Este cargo teve 5 pessoas diferentes no último ano. Nenhuma durou mais de 3 meses. Eu não serei a sexta a sair, afirmou Isabel, surpreendida por sua própria audácia. Algo parecido com um sorriso fugaz cruzou o rosto de Alejandro,
desaparecendo tão rápido que Isabel duvidou se realmente o tinha visto. 3 meses de experiência. Começa amanhã às 8. Minha assistente anterior explicará suas funções. Virou-se para o computador, dando por encerrada a entrevista. Isabel levantou-se, atordoada pela rapidez de tudo. Obrigada pela oportunidade. Disse embora ele já parecesse tê-la esquecido. Ao sair do escritório, uma sensação estranha a invadiu. Uma mistura de incredulidade, nervosismo e, surpreendentemente, uma faísca de emoção que não sentia há muito tempo. Carmen não podia acreditar quando Isabel ligou com a notícia. Alejandro Ferrer, o Alejandro Ferrer, é um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, mas dizem que é um tirano como chefe. Não tenho muitas opções, Carmen, respondeu. Isabel. Além disso, preciso disso, não só pelo dinheiro, mas por mim mesma. Naquela tarde, Isabel permitiu-se um pequeno luxo. Comprou uma blusa nova para seu primeiro dia de trabalho. Era de cor vinho, elegante, mas discreta. Enquanto pagava, seu telefone vibrou com uma notificação, uma transferência bancária. A indenização do divórcio finalmente havia chegado. Ernesto havia cumprido o prometido, pelo menos no financeiro. Era suficiente para alugar um pequeno apartamento e começar de novo, mas Isabel sabia que não duraria para sempre. Naquela noite, sozinha em seu quarto de hotel, Isabel permitiu que as lágrimas fluíssem pela última vez. Chorou pela jovem que tinha sido, pelos anos perdidos, pelos sonhos abandonados. Chorou pela traição e pela humilhação. E quando não restaram mais lágrimas, levantou-se, lavou o rosto e se olhou no espelho. Acabou, disse a si mesma. Amanhã começa tudo. Poucas vezes a vida nos oferece segundas chances. Estaria Isabel à altura do desafio que tinha pela frente? Seria capaz de enfrentar um chefe aparentemente implacável enquanto reconstruía sua vida do zero? Só o tempo diria. Mas pela primeira vez em muito tempo, olhou para o futuro com um vislumbre de esperança. No dia seguinte, Isabel acordou antes do amanhecer. Preparou-se meticulosamente, repetindo para si mesma que devia projetar confiança, embora não a sentisse. Chegou ao prédio do Grupo Ferrer meia hora antes, tempo que aproveitou para se familiarizar com o local e acalmar seus nervos. Quando o relógio marcou exatamente 8 horas, estava em frente à mesa que lhe haviam designado, localizada em uma antessala ao escritório de Alejandro Ferrer. A mesma mulher do dia anterior, que se apresentou como Luísa, chefe de recursos humanos, entregou-lhe um grosso manual de procedimentos e um tablet com sua agenda. O Dr. Alejandro já está em seu escritório, informou Luísa. Chega aqui às 6. É sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Espera o mesmo de sua assistente. Isabel assentiu, tentando disfarçar a surpresa. O café ele toma preto, sem açúcar, às 8h05, 11h30 e 15h15. Nunca entre em seu escritório sem anunciar. Se ele estiver em uma ligação importante, deixe as anotações nesta bandeja. Todas as manhãs, você deve preparar um resumo de notícias relevantes para o setor. Você tem acesso a todas as assinaturas corporativas. Alguma pergunta? Isabel tinha 1000 perguntas, mas só disse, estarei à altura. Luísa dedicou-lhe um olhar que misturava compaixão e ceticismo. Espero que sim. A última assistente durou 12 dias. Com essas palavras encorajadoras, Isabel ficou sozinha diante de um computador de última geração e um telefone que começou a tocar quase imediatamente. Assim começou seu primeiro dia, caótico, intenso, com pouco tempo para respirar. Alejandro entrava e saía de reuniões, soltando ordens curtas ao passar. Não parecia reconhecê-la como a mulher que entrevistara no dia anterior. Para ele, era simplesmente uma função, não uma pessoa. Isabel tomava notas freneticamente, tentando se adaptar ao ritmo vertiginoso enquanto aprendia sistemas de informática que nunca havia usado. Às 3 da tarde, ainda não tinha tido tempo de almoçar. Às 7, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, Alejandro a chamou em seu escritório. O relatório sobre a expansão para a América Latina está incompleto, disse sem preâmbulos, apontando para um documento na tela.
Faltam os dados da Colômbia e do Chile. Isabel piscou, confusa. Desculpe, Dr. Ferrer, mas não me lembro de que o senhor tenha me pedido esse relatório. Eu não pedi a você. Era responsabilidade de Martinez, o diretor de expansão. Mas agora é problema seu, porque preciso desses dados para a videoconferência de amanhã de manhã. Eu vou tentar conseguir, respondeu ela sobrecarregada. Não tente, faça. Isabel passou as 5 horas seguintes entrando em contato com os escritórios de Bogotá e Santiago, lidando com a diferença de fuso horário e a falta de cooperação, de funcionários que não entendiam por que uma desconhecida estava exigindo informações urgentes. À meia-noite, exausta, mas triunfante, enviou o relatório completo para o e-mail de Alejandro. Não recebeu resposta. Quando chegou ao quarto de hotel, à 1 da madrugada, Isabel estava cansada demais até para tirar a roupa. Deixou-se cair na cama e adormeceu instantaneamente, só para ser acordada 4 horas depois por seu alarme. E assim continuaram os dias. Isabel enfrentava cada desafio com determinação, aprendendo a se antecipar às necessidades de Alejandro, memorizando suas preferências, absorvendo informações sobre a empresa e o setor. Cometia erros, é claro, mas se recusava a desistir. Ao final de sua segunda semana, conseguiu alugar um pequeno apartamento perto do escritório. Era um espaço modesto, mas luminoso, com uma varanda diminuta onde colocou uma cadeira e uma planta. Todas as noites, exausta, mas satisfeita, dedicava 1 hora a estudar marketing digital e a praticar com os programas que utilizavam na empresa. Durante a terceira semana, aconteceu algo inesperado. Isabel estava revisando um contrato de colaboração com uma empresa alemã quando detectou uma discrepância nos termos de exclusividade. O erro era sutil, mas poderia ter consequências financeiras significativas. Hesitou antes de levar o assunto a Alejandro, temendo sua reação. Finalmente, reunindo coragem, solicitou alguns minutos para falar com ele. "O que é tão importante que não pode esperar?" perguntou ele com impaciência enquanto revisava outros documentos. Isabel mostrou o contrato, apontando a cláusula problemática e explicando as potenciais repercussões. Alejandro ouviu em silêncio, seu rosto inexpressivo. Depois pegou o documento, examinou-o detidamente e assentiu uma vez. "Corrija, boa observação." Foi tudo o que disse, mas aquele pequeno reconhecimento acendeu algo dentro de Isabel. Uma faísca de confiança, uma lembrança de que ainda tinha valor profissional. As semanas se tornaram meses. Isabel começou a brilhar de novo, não em salões de baile, mas em salas de reunião. Seus instintos profissionais, adormecidos por anos, se aguçaram. Sua confiança se reconstruiu passo a passo. Lentamente, o tom de Alejandro suavizou-se. O homem que antes mal resmungava cumprimentos agora, ocasionalmente, pedia sua opinião sobre assuntos empresariais. O que acontecerá quando Isabel e Alejandro tiverem que trabalhar juntos em um projeto crucial? Poderá ela demonstrar seu verdadeiro valor profissional diante daquele que parece ser o chefe mais exigente do Rio de Janeiro? Em seu 4º mês no Grupo Ferrer, Isabel enfrentou seu maior desafio profissional até o momento. A empresa estava preparando uma importante apresentação para investidores internacionais, e Alejandro lhe atribuiu a tarefa de coordenar todo o material. Era uma responsabilidade enorme que normalmente recairia sobre alguém com mais tempo na empresa. Isabel trabalhou incansavelmente, passando noites inteiras no escritório, polindo cada detalhe. A apresentação incluía complexas análises financeiras e projeções de mercado que teve que aprender a interpretar na correria. Em várias ocasiões, esteve a ponto de desistir, sobrecarregada pela magnitude do projeto e suas próprias inseguranças. 2 dias antes da data limite, o diretor financeiro adoeceu, deixando incompleta uma sessão crucial sobre projeções de expansão. Alejandro estava em Bruxelas negociando outro acordo, e quando Isabel ligou para informá-lo do problema, sua resposta foi direta. "Resolva. É para isso que você está aí." Isabel passou a noite inteira pesquisando, consultando relatórios anteriores e analisando dados. Às 5 da manhã, exausta, mas satisfeita, completou a sessão faltante, integrando-a perfeitamente com o restante do material. Quando Alejandro voltou e revisou a apresentação completa,
permaneceu em silêncio durante o que pareceu uma eternidade. Isabel prendeu a respiração, preparando-se para a crítica. Há algo que não entendo, Isabel, disse finalmente. Ela sentiu que seu coração parava. Como é possível que alguém com seu talento tenha passado 15 anos fora do mundo do trabalho? Não era uma crítica. Era uma pergunta genuína, talvez o primeiro interesse pessoal que Alejandro demonstrava por ela. Isabel hesitou, insegura de quanto revelar. Casei-me, começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Meu marido. Preferia que eu me dedicasse ao lar e aos compromissos sociais. Com o tempo, deixei de questionar essa decisão. Alejandro a observava com atenção, como se estivesse tentando resolver um enigma. A vida dá voltas inesperadas, continuou ela. Às vezes perdemos o rumo sem perceber, até que algo nos sacode e nos obriga a lembrar quem éramos realmente. E o que foi que a sacudiu? Perguntou ele, com um tom diferente, quase pessoal. Isabel desviou o olhar. Preferia não falar sobre isso agora. Para sua surpresa, Alejandro respeitou seu silêncio. A apresentação é excepcional, disse, voltando ao tom profissional, especialmente considerando que você teve que completar o trabalho de Martinez. Parabéns. Aquele pequeno reconhecimento significou mais para Isabel do que todos os caros presentes que Ernesto lhe havia dado durante seu casamento. Era a valorização por sua mente, por sua capacidade, e não por sua aparência ou seu papel de esposa. Troféu. No dia da apresentação, Isabel se manteve em um discreto segundo plano enquanto Alejandro expunha aos investidores. Observou como ele usava exatamente as palavras e os dados que ela havia preparado, como os investidores concordavam, com a cabeça. Ao final, quando os números foram confirmados e os contratos preliminares assinados, Alejandro fez algo completamente inesperado. Grande parte do mérito desta apresentação, disse aos investidores, corresponde a Isabel Martinez, que se juntou recentemente à nossa equipe e já se mostrou inestimável. Os olhos de todos os presentes se voltaram para ela, mas desta vez os olhares não continham pena ou curiosidade mórbida, como na gala. Eram olhares de respeito profissional. Isabel sentiu um calor no peito que não experimentava há anos, orgulho genuíno. Naquela noite, enquanto arrumava suas coisas para ir para casa, Alejandro parou perto de sua mesa. Vamos celebrar o sucesso de hoje com um jantar no Rubaiyat. A equipe já está a caminho. Gostaria que nos acompanhasse. Não era uma ordem, mas um convite. Isabel hesitou. Estava exausta, física e emocionalmente, mas também sabia que esses jantares de equipe eram importantes, um ritual da empresa. Claro, respondeu. Só preciso de uns minutos. No restaurante, um dos mais renomados do Rio de Janeiro, Isabel se surpreendeu ao descobrir outro lado de seus colegas e do próprio Alejandro. O ambiente era relaxado, as conversas fluíam livremente, as risadas eram frequentes. Alejandro, sentado na cabeceira da mesa, parecia uma pessoa diferente. Sorria, contava anedotas, ouvia com genuíno interesse seus funcionários. Isabel observava essa transformação fascinada. Em um momento da noite, quando a maioria da equipe discutia animadamente sobre futebol, Alejandro se inclinou em sua direção. Você não gosta de cordeiro, comentou, notando que ela quase não havia tocado em seu prato. Isabel se surpreendeu que ele tivesse notado. Nunca foi meu favorito, confessou, mas o vinho é excelente. Da próxima vez, peça o que realmente te apetecer, disse ele. Não há protocolos de comida nesses jantares. Da próxima vez? Perguntou ela, intrigada pela implicação de continuidade. Claro, depois de como você conduziu a apresentação de hoje, acho que é evidente que seus 3 meses de experiência foram um sucesso. Se estiver disposta, gostaria de oferecer um contrato permanente, com um aumento, é claro. Isabel sentiu que seus olhos se umedeciam. Piscou rapidamente, determinada a não mostrar fraqueza emocional em um ambiente profissional. Seria uma honra, respondeu simplesmente. Alejandro assentiu como se a questão estivesse resolvida. Depois, surpreendendo-a novamente, acrescentou. Todos carregamos cicatrizes, Isabel. Alguns as escondemos melhor que outros.
Antes que ela pudesse responder, ele se juntou à conversa geral, deixando-a refletir sobre suas palavras. Naquela noite, ao retornar para seu pequeno apartamento, Isabel se sentiu diferente. Enquanto tirava os sapatos e se deixava cair no sofá, compreendeu que, pela primeira vez em anos, se sentia realmente satisfeita com seu dia. Não porque havia agradado a alguém, mas porque havia conquistado algo por mérito próprio. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Carmen. Como foi o grande dia? Isabel sorriu e começou a escrever uma resposta entusiasta, explicando o sucesso da apresentação e seu contrato permanente. No meio do caminho, parou. Havia algo mais, algo que não sabia exatamente como expressar. Uma sensação de que sua vida estava tomando uma direção completamente nova. Apagou o que havia escrito e simplesmente respondeu: "Tudo mudou hoje. Te conto amanhã." Depois, por impulso, procurou na internet notícias sobre Empresas Mendoza, a empresa de Ernesto. Os resultados a surpreenderam. Vários artigos financeiros mencionavam dificuldades, perda de contratos, rumores de problemas internos. Aparentemente, a ausência de Isabel estava sendo notada mais do que Ernesto havia previsto. Sua substituta, a jovem Sofia, carecia da experiência e dos contatos que Isabel havia fornecido silenciosamente durante anos. Isabel fechou o navegador, recusando-se a sentir satisfação pelas dificuldades de seu ex-marido. Aquela não era ela. Não queria construir sua nova vida sobre o ressentimento, mas sobre seu próprio valor redescoberto. Com esse pensamento, preparou-se para dormir. Pela primeira vez em muito tempo, não precisou de remédios para dormir. Fechou os olhos com uma estranha sensação de paz, como se finalmente estivesse exatamente onde deveria estar. Os meses seguintes foram de intensa transformação para Isabel. Com seu contrato permanente e um salário adequado, pode finalmente se estabelecer em sua nova vida. Decorou seu pequeno apartamento, refletindo sua personalidade real, não os gostos de Ernesto. Comprou plantas, quadros de artistas iniciantes, livros que sempre quis ler. Cada aquisição, por menor que fosse, representava uma escolha própria, um ato de independência. No escritório, sua posição se consolidou. Alejandro começou a confiar a ela projetos cada vez mais importantes, valorizando sua perspectiva única e seu crescente domínio das novas tecnologias. Isabel se tornou uma ponte entre os diretores mais tradicionais e os jovens funcionários cheios de ideias inovadoras, mas às vezes impraticáveis. Um dia, durante uma reunião estratégica, Isabel se aventurou a apresentar uma proposta que havia desenvolvido em seu tempo livre. Uma campanha para renovar completamente a imagem digital da empresa, adaptando-a às novas tendências do mercado. Falou com confiança, apresentando dados, exemplos, projeções. Quando terminou, houve um silêncio na sala. Vários diretores trocaram olhares cépticos. Isabel sentiu que sua confiança vacilava. Talvez tivesse se precipitado, talvez tivesse superestimado sua posição. "É arriscado", disse finalmente o diretor de marketing, um homem que trabalhava há 20 anos na empresa. "Nossa imagem atual é sólida, reconhecível. Por que mudá-la?" Isabel abriu a boca para defender sua proposta, mas Alejandro se adiantou. "Porque o mundo está mudando", disse com firmeza. "E as empresas que não evoluem se extinguem. Gosto desta proposta. É fresca, audaz, exatamente o que precisamos." Olhou ao redor da mesa, desafiando com o olhar qualquer pessoa que quisesse objetar. Ninguém o fez. "Isabel, quero que lidere este projeto", continuou. "Forme sua equipe, estabeleça seu orçamento. Você tem carta branca." Foi um momento decisivo. Isabel não apenas havia recuperado sua confiança profissional. Havia dado um passo além, posicionando-se como uma inovadora, uma líder. E Alejandro, com seu apoio público e inequívoco, havia transformado sua relação de chefe subordinada em algo mais próximo de uma aliança. O projeto de renovação digital se tornou a prioridade de Isabel. Selecionou cuidadosamente sua equipe, combinando talentos diversos: designers gráficos, especialistas em redes sociais, analistas de dados.
Muitos eram jovens que nunca tinham tido a oportunidade de demonstrar todo o seu potencial. Isabel se reconhecia neles, em sua fome de provar seu valor, em sua necessidade de serem vistos pelo que realmente podiam oferecer. As jornadas se alongavam. O trabalho era intenso, mas Isabel descobriu que desfrutava cada minuto. Estava criando algo novo, algo que levaria sua assinatura. Às noites, quando chegava em casa, exausta, mas satisfeita, às vezes refletia sobre como sua vida havia mudado em apenas um ano. De ser uma esposa troféu sem voz própria, havia passado a liderar um dos projetos mais importantes de uma empresa internacional. Uma tarde, enquanto trabalhava até mais tarde em seu escritório, já não era uma simples mesa na antessala de Alejandro, recebeu uma ligação de Carmen. "Você viu as notícias?" perguntou sua amiga sem preâmbulos. "Estou trancada o dia todo em reuniões", respondeu Isabel. "O que houve?" "Ernesto e Sofia romperam", disse Carmen. "Está em todas as revistas. Aparentemente ela o deixou por um tenista que conheceu na Austrália. As fotos deles estão por toda parte." Isabel ficou em silêncio, processando a informação. Esperava sentir algo. Satisfação, ressentimento, inclusive dor. Mas a única coisa que experimentou foi uma leve surpresa por sua própria indiferença. "Isabel, você ainda está aí?" "Sim", respondeu finalmente. "É só que não significa nada para mim, Carmen. É como ouvir falar de um estranho." Sua amiga soltou um assobio de admiração. "Você avançou muito, minha amiga." "Não é mérito meu", refletiu Isabel. "É simplesmente que estou em outro lugar agora. Minha vida é completamente diferente." Depois de desligar, Isabel ficou olhando pela janela de seu escritório. Podia ver parte do skyline do Rio de Janeiro iluminado, à noite. Era uma vista que nunca se cansava de admirar, um lembrete constante de onde estava agora e de tudo o que havia conquistado. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Alejandro, ainda trabalhando, comentou entrando no escritório. "Você devia descansar. Amanhã é o grande dia." O grande dia era a apresentação oficial da nova imagem digital do Grupo Ferrer. Depois de meses de trabalho, finalmente estavam prontos para mostrar ao mundo sua transformação. "Só estava repassando alguns detalhes", respondeu ela. "Quero que tudo seja perfeito." Alejandro se aproximou de sua mesa, observando os esboços e documentos espalhados. "Já está perfeito", disse com uma confiança que a surpreendeu. "Você fez um trabalho excepcional, Isabel. Todos reconhecem isso." O elogio a fez sorrir. "Obrigada por confiar em mim para isso." "Não foi confiança cega", esclareceu ele. "Foi reconhecimento de sua capacidade. Há uma diferença." Isabel assentiu, apreciando a distinção. Alejandro não era dado a elogios gratuitos. Quando elogiava, o fazia genuinamente. "Jantou alguma coisa?" perguntou ele, mudando de assunto. Isabel se deu conta de que havia esquecido completamente a comida. "Acho que pulei o jantar", admitiu com um sorriso envergonhado. "Eu também", confessou Alejandro. "Que tal sairmos para procurar algo? Conheço um lugar que serve petiscos até tarde." O convite a pegou de surpresa. Haviam compartilhado refeições de trabalho antes, mas sempre em contextos formais ou com a equipe. Aquilo soava diferente, mais pessoal. "Adoraria", respondeu, surpreendendo-se com a rapidez de sua aceitação. O lugar resultou ser um pequeno bar em uma viela da Lapa, o tipo de estabelecimento que só os locais conhecem. A iluminação era tênue, a música suave, as tapas excelentes. Alejandro cumprimentou o dono pelo nome, evidentemente um cliente habitual. Sentados em uma mesa discreta no fundo, compartilharam pratos e conversa. Falaram do trabalho, é claro, mas também de arte, de música, de seus lugares favoritos no Rio. Isabel descobriu que Alejandro, sob sua fachada séria, era um homem de gostos refinados e opiniões interessantes. "Como você acabou no mundo empresarial?", se perguntou ela, genuinamente curiosa. "Você parece mais um acadêmico ou um artista frustrado?" Alejandro sorriu, um sorriso real que transformava seu rosto. "Meu pai era empresário", respondeu tomando um gole de seu vinho. "Um homem da velha escola, duro, implacável, me educou para seguir seus passos. E eu fiz,
mas à minha maneira. O que quer dizer? Meu pai acreditava que os negócios eram só números, contratos, poder. Eu sempre achei que havia algo mais: criatividade, inovação, colaboração. Fez uma pausa, como se estivesse considerando se continuaria. Nunca aprovou minha visão. Morreu pensando que eu arruinaria seu legado. Mas você construiu algo muito maior, observou Isabel. Diferente, corrigiu ele. Não melhor nem pior, simplesmente fiel à minha própria visão. Isabel assentiu, compreendendo perfeitamente. Às vezes passamos anos tentando ser o que os outros esperam de nós, até que esquecemos quem somos realmente. Seus olhares se encontraram, e por um momento ambos reconheceram no outro alguém que entendia. Que realmente entendia. O momento foi interrompido pelo dono do bar, que trouxe uma garrafa de licor caseiro, cortesia da casa. A conversa derivou para temas mais leves, anedotas divertidas, lembranças de viagens. Isabel não se lembrava da última vez que havia desfrutado tanto de uma noite. Quando finalmente saíram do bar, o rio dormitava sob um céu estrelado. Alejandro insistiu em acompanhá-la até em casa, apesar de suas protestas de que podia pegar um táxi. Ficaria mais tranquilo, disse simplesmente, e algo em seu tom fez com que Isabel não insistisse. Caminharam em silêncio confortável, ocasionalmente comentando algum prédio ou vitrine que chamava sua atenção. Ao chegar ao portal de Isabel, pararam, repentinamente conscientes da intimidade do momento. Obrigada pelo jantar, disse ela, buscando suas chaves na bolsa. Obrigado a você, respondeu ele, pela companhia e por me lembrar que há vida além do escritório. Isabel sentiu um formigamento no estômago, uma sensação esquecida que a fez sentir momentaneamente jovem e insegura. Boa noite, Alejandro, disse suavemente. Ele se inclinou e, em um gesto que parecia ao mesmo tempo natural e inesperado, beijou sua bochecha. Até amanhã, Isabel. Enquanto subia as escadas para seu apartamento, Isabel sentia que algo fundamental havia mudado entre eles. Uma linha, invisível, havia sido cruzada. E, por alguma razão, isso não a assustava em absoluto. O grande dia chegou com a intensidade de uma tempestade. A apresentação teria lugar em um dos hotéis mais prestigiados do Rio de Janeiro, diante de jornalistas, investidores e figuras-chave do setor. Isabel vestiu-se com especial cuidado, escolhendo um terno de corte reto de cor azul marinho que transmitia profissionalismo, mas também certa audácia. Era um dia para brilhar, e estava determinada a fazê-lo. A equipe chegou cedo para ultimar detalhes. Isabel conferia pessoalmente cada detalhe, as telas, o som, os materiais impressos. Tudo devia ser perfeito. Alejandro chegou 1 hora antes do evento. Vestia um terno cinza escuro que ressaltava a cor acinzentada de seus olhos. Ao ver Isabel, aproximou-se diretamente dela, ignorando os demais presentes. Pronta? Perguntou simplesmente. Ela assentiu, transmitindo uma confiança que parcialmente sentia. Absolutamente. Ótimo, disse ele, colocando uma mão brevemente em seu ombro. Porque depois de hoje, nada será igual para o Grupo Ferrer, nem para você. A sala se encheu, gradualmente. Isabel reconheceu rostos da concorrência, jornalistas especializados, inclusive alguns antigos colegas da época em que trabalhava com Ernesto. A presença destes últimos não a inquietou. Pelo contrário, reforçou sua determinação de demonstrar em quem havia se tornado. A apresentação começou pontualmente. Alejandro deu as boas-vindas, contextualizou brevemente a necessidade de renovação e então, para a surpresa de Isabel, a convidou ao palco. O verdadeiro cérebro por trás de tudo o que vocês verão hoje, a apresentou, é Isabel Martinez, nossa diretora de inovação digital. A ela cederemos a palavra e o mérito. Isabel subiu ao palco com passos seguros. Olhou para o público. Centenas de olhos fixos nela, esperando. E então, como se tivesse nascido para aquele momento, começou a falar. Durante a hora seguinte, apresentou a nova estratégia digital do Grupo Ferrer. Explicou o redesenho da marca, a integração de plataformas, a estratégia de conteúdos, as inovações tecnológicas
Respondeu a perguntas complexas com desenvoltura. Rebateu objeções com dados precisos, cativou a audiência com sua visão clara e seu evidente domínio do tema. Ao finalizar, recebeu algo que nunca havia experimentado em sua vida profissional anterior, uma ovação de pé. Jornalistas se aproximavam querendo mais informações. Concorrentes a felicitavam discretamente, investidores buscavam conversas privadas. Em meio ao tumulto, sentiu o olhar de Alejandro do outro lado da sala. Dedicou-lhe um sorriso e um aceno quase imperceptível, que continha mais aprovação que 1000 palavras de elogio. A recepção posterior foi um turbilhão de networking, taças, de champanhe e promessas de colaboração. Isabel navegava pelo salão com uma graça natural, conectando-se com pessoas-chave, reforçando mensagens, construindo relacionamentos. Estava em seu elemento, utilizando habilidades sociais que havia desenvolvido como esposa de Ernesto, mas agora a serviço de seus próprios objetivos profissionais. Quase 2 horas depois, quando a maioria dos convidados começava a sair, uma figura familiar apareceu em seu campo de visão. Ernesto. Vestia um terno impecável como sempre, mas algo em sua postura havia mudado. Parecia menos imponente, de alguma forma diminuído. Isabel sentiu um momentâneo impulso de fugir, de evitar o encontro. Mas já não era aquela mulher assustada que havia escapado da gala entre lágrimas. Agora era outra pessoa, mais forte, mais completa. Então se manteve em seu lugar, vendo Ernesto se aproximar evidentemente incomodado. Isabel, saudou ele quando esteve suficientemente perto. Foi uma apresentação impressionante. Obrigada, respondeu ela em tom neutro, profissional. Sempre. Soube que você tinha talento, continuou ele. Inclusive em nossas reuniões de negócios você sempre tinha as ideias mais brilhantes. Isabel reprimiu uma réplica mordaz. Ideias que ele havia apresentado como próprias, talvez, mas não valia a pena. Aquele ressentimento pertencia a outra vida. O que você está fazendo aqui, Ernesto? Perguntou diretamente. Não me lembro de ter visto seu nome na lista de convidados. Ele pareceu momentaneamente desconcertado por sua franqueza. Tenho contatos, respondeu, recuperando algo de sua antiga arrogância. Além disso, queria te ver. Por quê? Ernesto olhou ao redor, evidentemente incomodado com a conversa pública. Poderíamos conversar em particular? Só uns minutos. Isabel considerou o pedido. Não devia nada a esse homem. Podia recusar e continuar com sua vida. Mas uma parte dela, a parte que buscava um fechamento completo, sentia curiosidade. 5 minutos, concedeu finalmente, na varanda. A varanda do hotel estava surpreendentemente vazia. As luzes do Rio de Janeiro se estendiam sob eles, criando um pano de fundo dramático para uma conversa que Isabel nunca havia esperado ter. Você... Está bem, começou Ernesto apoiando-se no parapeito. Mais que bem, na verdade, radiante. Você não veio até aqui para me fazer elogios, respondeu ela. Vá direto ao ponto, por favor. Ele assentiu como reconhecendo a justiça de sua impaciência. As coisas não andaram bem desde a gala, admitiu. Sofia mostrou ser, bom, não o que eu esperava. E a empresa está sofrendo. Perdemos o contrato com o Grupo Aznar na semana passada. Isabel lembrava perfeitamente daquele contrato. Havia sido fundamental em consegui-lo, utilizando suas conexões pessoais e sua habilidade para as relações públicas. Sinto muito por você, disse, e parcialmente falava a sério. Mas continuo sem entender o que isso tem a ver comigo. Ernesto olhou diretamente para ela, com uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto em seus olhos. Preciso de você, Isabel, disse simplesmente. A empresa precisa de você. Ninguém lidava com as relações com os clientes como você. Ninguém entendia o negócio como você. Isabel o olhou incrédula. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo que você volte, corrigiu ele. Para a empresa, para a nossa vida. Cometi um erro terrível, eu sei agora. Me deixei cegar por algo que não era real. Isabel sentiu uma onda de emoções contraditórias. Incredulidade, indignação e um estranho sentimento que demorou a identificar como pena.
pena por esse homem que tinha tudo e o havia perdido por sua própria arrogância. Não existe nossa vida. Ernesto, disse com calma, isso terminou há muito tempo. E não tenho nenhum interesse em retornar às empresas Mendoza, nem a nenhum outro aspecto do meu passado com você. Por favor, Isabel, insistiu ele, sua voz perdendo a compostura. Só pense nisso. Poderíamos reconstruir. Sei que te machuquei, mas podemos superar isso. O que tínhamos, interrompeu ela, era uma ilusão. Eu vivia à sua sombra, sem voz própria, me convencendo de que era feliz porque tinha medo de qualquer alternativa. Agora tenho uma carreira real, projetos que me apaixonam, pessoas que valorizam minha mente, não só minha presença ornamental. Ernesto pareceu genuinamente surpreso por sua resposta, como se nunca tivesse considerado que ela pudesse ser feliz sem ele. É por Ferrer? Perguntou de repente um lampejo dos velhos ciúmes aparecendo em seu olhar. Você está com ele? Isabel se endireitou indignada. Minha vida pessoal não é da sua conta. Mas, para que saiba, minha recusa não tem nada a ver com Alejandro. Nem com nenhuma outra pessoa. Tem a ver comigo. Com a mulher que descobri que sou agora que não estou mais sob seu controle. A porta da varanda se abriu, e Alejandro apareceu. Seu olhar passou de Isabel para Ernesto, avaliando rapidamente a situação. Desculpe a interrupção, disse a Isabel. Os japoneses estão prontos para a videoconferência. Era uma desculpa, e ambos sabiam. Não havia nenhuma videoconferência programada com o Japão. Alejandro estava simplesmente oferecendo a ela uma saída digna. Obrigada, respondeu ela com um sorriso agradecido. Depois virou-se para Ernesto. Adeus, Ernesto. Desejo o melhor para você, sinceramente, mas nossos caminhos se separaram definitivamente. Deu as costas para ir embora, consciente dos olhos de Ernesto cravados em suas costas. Quando alcançou Alejandro na porta, ele lhe ofereceu o braço em um gesto protetor que ela aceitou com naturalidade. Enquanto retornavam ao salão, Isabel sentiu uma leveza estranha, como se tivesse depositado uma carga pesada que carregava inconscientemente. O encontro com Ernesto havia fechado um capítulo de sua vida de maneira definitiva, permitindo-lhe avançar sem olhar para trás. Você está bem? Perguntou Alejandro em voz baixa. Isabel lhe dedicou um sorriso genuíno. Perfeitamente, respondeu. Melhor do que nunca, na verdade. E dizia isso completamente a sério. Os dias seguintes foram um turbilhão para Isabel. O sucesso da apresentação havia disparado o interesse no grupo Ferrer, gerando menções na imprensa especializada, solicitações de entrevistas, convites para palestras. Seu nome começava a soar nos círculos empresariais como uma inovadora a ser considerada. Uma manhã, enquanto revisava o e-mail em seu escritório, recebeu uma notificação especial. Havia sido indicada para o prêmio Mulher de Negócios do Ano pela Câmara de Comércio do Rio de Janeiro. A indicação destacava sua trajetória de superação e seu impacto na transformação digital de uma empresa tradicional. Isabel leu o e-mail várias vezes, incapaz de acreditar no que via. Havia apenas 1 ano e meio. Ela estava sozinha em um quarto de hotel, sem trabalho, sem lar, sem perspectivas. E agora estava sendo reconhecida como uma líder empresarial. Sem pensar, dirigiu-se ao escritório de Alejandro. Entrou após uma breve batida, encontrando-o absorto em documentos. Você tem algo a ver com isso? Perguntou, mostrando o e-mail em seu tablet. Alejandro leu brevemente e em seguida olhou para ela com uma expressão indecifrável. Com a indicação? Não, respondeu. Mas não me surpreende em absoluto. Você mereceu, Isabel. Havia algo em seu tom, uma mistura de orgulho e algo mais, profundo, que fez Isabel se sentir repentinamente vulnerável. Às vezes não consigo acreditar o quanto cheguei longe, confessou, sentando-se em sua frente. Há dias em que acordo esperando me encontrar de novo naquele hotel, como se tudo isso fosse um sonho. Alejandro largou os documentos e olhou para ela com atenção. Não é um sonho, afirmou. É o resultado de seu talento, sua determinação, sua coragem. Ninguém te deu nada, Isabel. Você me deu uma oportunidade, lembrou ela, quando ninguém mais daria. Eu só abri uma porta, corrigiu ele.
você decidiu atravessá-la e percorrer o caminho. Há uma grande diferença. Isabel assentiu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Produziu-se um silêncio entre eles, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que desenvolveram uma profunda conexão. Há algo que queria te perguntar, disse finalmente Alejandro. A gala de entrega de prêmios é no mês que vem. Você me permitiria acompanhá-la? Pergunta, formulada com uma formalidade que contradizia a proximidade que haviam desenvolvido, fez Isabel sorrir. Você está me pedindo um encontro, Alejandro Ferrer. Ele sorriu por sua vez, aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto sério. Suponho que sim, admitiu, embora talvez devesse ter feito isso com mais estilo. Flores, jantar, à luz de velas, o protocolo habitual. Isabel riu suavemente. Nunca gostei muito de protocolo, confessou. E sim, adoraria que você me acompanhasse. Algo mudou naquele momento, como se ambos tivessem reconhecido simultaneamente que sua relação estava evoluindo para um território novo e emocionante. O dia da gala, Isabel se preparou com especial cuidado. Escolheu um vestido de noite em tom esmeralda que havia comprado especificamente para a ocasião. Uma cor que nunca teria ousado usar em sua vida anterior com Ernesto, que preferia vê-la em tons neutros ou pastéis que não chamassem muito a atenção. Quando Alejandro chegou para buscá-la, sua expressão de admiração foi tudo o que Isabel necessitou para saber que havia escolhido bem. Você está espetacular, disse ele simplesmente. Você também está ótimo, respondeu ela, apreciando seu elegante smoking. O trajeto até o hotel onde se celebrava a gala esteve cheio de uma agradável antecipação. Enquanto o carro percorria as ruas iluminadas do Rio de Janeiro, Isabel observava a cidade que havia testemunhado sua transformação. A seu lado, Alejandro parecia incomumente relaxado, longe da intensidade que o caracterizava no âmbito profissional. Nervosa? Perguntou, notando como ela brincava com sua pequena bolsa de mão. Um pouco, admitiu Isabel. Mas é um nervosismo diferente, emocionante, como se estivesse a ponto de receber um presente que não sabia que desejava. Ele assentiu, compreendendo perfeitamente. A vida tem uma estranha maneira de nos compensar, não é? Às vezes, nos tira algo valioso apenas para nos dar a oportunidade de encontrar algo ainda mais precioso. Suas palavras ressoaram profundamente em Isabel. Ambos tinham perdido muito. Ela, um casamento em que havia investido 15 anos, ele, sua amada esposa. E, no entanto, aqui estavam, reconstruídos de alguma forma, mais fortes em suas partes fraturadas. O hotel resplandecia com luzes e glamour. A passarela vermelha estava repleta de figuras do mundo empresarial, político e social do Rio. Fotógrafos disparavam seus flashes, capturando cada chegada. Quando o carro de Alejandro parou em frente à entrada, Isabel sentiu um momentâneo pânico. Da última vez que havia estado em um evento assim tão grande, havia saído humilhada e destruída. Como se lesse seus pensamentos, Alejandro pegou sua mão e a apertou suavemente. Esta noite é sua, disse com convicção. Você está aqui, por direito próprio, por seu talento, e eu estou aqui simplesmente para aplaudir mais forte que ninguém quando você ganhar. Isabel sorriu, agradecida por sua fé inabalável. Há outras 4 indicadas, Alejandro, todas com trajetórias impressionantes. Nenhuma como a sua, respondeu ele com simplicidade. Pronta? Ela assentiu e juntos desceram do carro. Os flashes dispararam imediatamente. Isabel Martinez, a Sintizatu, indicada a revelação, de braço dado com o poderoso Alejandro Ferrer. Amanhã estariam em todas as páginas de Sociedade. Desta vez, no entanto, não sentiu o antigo mal-estar. Não estava ali como adorno de ninguém, mas como uma profissional reconhecida por seus próprios méritos. Caminhou com a cabeça erguida, sorrindo com genuína alegria, cumprimentando conhecidos, apresentando-se aos que ainda não a conheciam. O jantar prévio à cerimônia foi um desfile de networking e conversas leves. Isabel se movia com desenvoltura entre as mesas, representando orgulhosamente o grupo Ferrer. Alejandro a observava da distância, visivelmente satisfeito com sua confiança e carisma natural.
Finalmente, a cerimônia começou. Os discursos institucionais deram lugar às diferentes categorias. Isabel escutava atentamente, aplaudindo sinceramente cada vencedor, tentando controlar as batidas aceleradas de seu coração enquanto se aproximava sua categoria. E agora, anunciou a apresentadora, o Prêmio Mulher de Negócios do Ano, que reconhece a trajetória excepcional de uma profissional que se destacou por sua inovação, liderança e capacidade de transformação. Um breve vídeo mostrou fragmentos da vida profissional de cada indicada. Quando apareceu o de Isabel, viu imagens da apresentação da nova estratégia digital, entrevistas que havia concedido, momentos captados no escritório. Sua vida atual construída desde zero com tanto esforço. E a vencedora é... A apresentadora abriu dramaticamente o envelope. Isabel Martinez, do Grupo Ferrer Internacional. O salão explodiu em aplausos. Isabel permaneceu imóvel um segundo, processando a notícia. Sentiu a mão de Alejandro em suas costas, incentivando-a suavemente a se levantar. Como em um sonho, dirigiu-se ao palco, recebendo cumprimentos em seu caminho. Ao subir os degraus e receber o pesado galardão de cristal, Isabel olhou para as Cides, audiência. Rostos sorridentes, aplausos entusiastas. Seu olhar encontrou Alejandro, que a observava com uma mistura de orgulho e algo mais profundo que não se atrevia a nomear. Frente ao microfone, Isabel respirou profundamente. Este prêmio, começou, representa muito mais que um reconhecimento profissional para mim. Há pouco mais de um ano, me encontrei na situação mais difícil de minha vida. Sem lar, sem trabalho, sem rumo. Pensei que tudo tinha terminado para mim. Fez uma pausa controlando a emoção em sua voz. Mas descobri que, às vezes, precisamos perder tudo para nos encontrarmos a nós mesmos. Que nossas maiores crises podem se converter em nossas maiores oportunidades e que nunca é tarde para nos reinventarmos. Os aplausos explodiram espontaneamente. Isabel viu várias mulheres na audiência assentirem com entendimento. Quero agradecer a quem acreditou em mim quando eu mal acreditava em mim mesma, a minha amiga Carmen, que me obrigou a levantar todas as manhãs, e especialmente a Alejandro Ferrer, que viu potencial onde outros só viam um vazio em um currículo. Seu olhar cruzou com o de Alejandro, comunicando muito mais do que suas palavras podiam expressar. Este prêmio não é só meu, é de todas. As mulheres que tiveram que se reinventar, que enfrentaram adversidades e encontraram a força para começar de novo. Para todas vocês, minha mais profunda admiração e solidariedade. Com um último obrigada, Isabel abandonou o palco entre aplausos estrondosos. Ao retornar à sua mesa, várias pessoas se levantaram para felicitá-la. Algumas com lágrimas nos olhos, comovidas por sua história de superação. Quando finalmente chegou perto de Alejandro, ele se pôs de pé e, em um gesto inesperado, a abraçou. Foi um abraço caloroso, protetor, e por um momento o mundo a seu redor pareceu desvanecer-se. Estou tão orgulhoso de você, murmurou contra seu cabelo. A cerimônia continuou, mas Isabel mal prestava atenção. Sentia uma mistura indescritível de emoções. Orgulho, gratidão, felicidade e algo mais. Algo novo que florescia em seu interior cada vez que olhava para o homem sentado a seu lado. Após a cerimônia oficial, começou a celebração. Música, dança, taças de champanhe que circulavam sem cessar. Isabel recebia cumprimentos de todos os lados, até de concorrentes que agora a viam com novo respeito. Em um momento da noite, Alejandro a convidou para a varanda do hotel para escapar da agitação. O Rio de Janeiro se estendia diante deles, um mar de luzes que pareciam refletir as estrelas. Seu discurso foi extraordinário, comentou ele, apoiando-se no parapeito, junto a ela. Você tocou muitos corações esta noite. Só disse a verdade, respondeu Isabel. Às vezes é o mais poderoso que podemos oferecer. Ficaram em silêncio um momento, desfrutando da brisa noturna e da vista privilegiada. Sabe, disse finalmente, Alejandro, quando te contratei fiz isso por instinto. Havia algo em seus olhos, uma determinação que me resultou familiar, a mesma que vi no espelho durante anos depois de perder Helena.
Era a primeira vez que mencionava o nome de sua esposa. Falecida. Isabel o olhou com atenção, percebendo a vulnerabilidade em sua confissão. Não esperava que você se tornasse alguém tão fundamental para a empresa, continuou ele. Nem para mim. A última frase ficou suspensa entre eles, carregada de significado. Para você? Perguntou ela suavemente, dando-lhe espaço para se retratar caso desejasse. Alejandro se virou para olhá-la diretamente. Sabe que me refiro a algo mais que profissional, certo? Isabel assentiu lentamente. Sabia. Havia sentido isso se desenvolver gradualmente entre eles, uma conexão que transcendia o laboral, o amistoso. Depois de Helena, continuou ele, jurei que nunca mais permitiria que alguém se tornasse tão importante para mim. A dor de perdê-la quase me destruiu. Eu entendo, disse Isabel com sinceridade. Depois de Ernesto, prometi a mim mesma não voltar a depender emocionalmente de ninguém. E, no entanto, aqui estamos, observou ele com um sorriso irônico. Aqui estamos, repetiu ela. Alejandro tomou sua mão com delicadeza, como se fosse algo precioso e frágil. Não sei exatamente o que é isso que está crescendo entre nós, Isabel. Só sei que não quero perdê-lo, nem você. Isabel sentiu que seu coração se acelerava. Era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo, este novo território emocional que estavam explorando juntos. Eu também não, confessou. Mas tenho medo, Alejandro, não só pelas feridas passadas, mas por o que isso significaria para nós profissionalmente, para o que construímos. Ele assentiu, compreendendo suas preocupações. Podemos ir devagar, sugeriu. Um passo de cada vez, sem pressa, sem pressões. Só você e eu descobrindo se isso que sentimos pode crescer em algo belo e duradouro. Isabel sentiu que um peso se levantava de seus ombros. Não havia exigências, nem expectativas. Impossíveis. Só a possibilidade de explorar juntos este sentimento nascente. Gosto dessa ideia, sorriu. Um passo de cada vez. Alejandro se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para recuar se desejasse. Isabel não o fez. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, quase hesitante, que continha tanto promessa quanto cautela. Quando se separaram, Isabel viu nos olhos de Alejandro um brilho que não havia notado antes. Uma faísca de vida renovada, de esperança. Acho que devíamos voltar, sugeriu ela, embora sem verdadeiro entusiasmo por retornar à multidão. Provavelmente, concordou ele, sem fazer nenhum movimento para sair. Embora pudéssemos ficar aqui um pouco mais, a vista é extraordinária. Isabel sorriu, sabendo que não se referia unicamente à paisagem urbana. Sim, é. Permaneceram. Na varanda, muito depois de a música da festa ter terminado, falando em voz baixa, compartilhando histórias, construindo pontes entre seus passados e um possível futuro comum. Era um começo frágil e precioso, como um broto que emerge após um longo inverno. Quando finalmente decidiram retornar à festa, o fizeram de mãos dadas, um gesto simples, mas significativo. Isabel sabia que geraria comentários, talvez até boatos no escritório. Mas pela primeira vez em sua vida, não se importava com o que os outros pudessem pensar. Desta vez, estava escolhendo seu próprio caminho com plena consciência e sem arrependimentos. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas, tanto profissionais quanto pessoais. A nova estratégia digital do Grupo Ferrer estava dando frutos impressionantes. Aumento nas vendas, maior visibilidade internacional, parcerias estratégicas com empresas de tecnologia. Isabel havia sido promovida oficialmente a diretora de inovação digital, com uma equipe ampliada sob seu comando. Sua relação com Alejandro evoluía a um ritmo tranquilo, mas constante. Saíam para jantar, assistiam a concertos, descobriam juntos pequenos cantos do Rio de Janeiro. Estavam se conhecendo fora do âmbito laboral, redescobrindo aspectos de si mesmos que haviam permanecido adormecidos durante anos. No escritório, mantinham um comportamento estritamente profissional. Não havia demonstrações públicas de afeto, nem favoritismos evidentes. No entanto, os boatos eram inevitáveis. Isabel os administrava com elegância, deixando claro com seu desempenho que sua posição era resultado de seu talento e dedicação,
não de sua vida pessoal. Uma tarde de sexta-feira, enquanto Isabel terminava uns relatórios em seu escritório, recebeu uma ligação de Carmen. "Você viu a revista Exame?" perguntou sua amiga sem preâmbulos. "Não, por quê?" respondeu Isabel, intrigada pelo tom de urgência. "Há uma reportagem sobre as empresas Mendoza", explicou Carmen. "Ernesto vendeu. A empresa foi adquirida por um grupo japonês." Isabel ficou momentaneamente sem palavras. A empresa que Ernesto havia herdado de seu pai, que havia jurado nunca vender, que havia sido seu maior orgulho, agora em mãos estrangeiras. "Você está bem?" perguntou Carmen diante de seu silêncio. "Sim", respondeu Isabel, surpreendida com o pouco que a notícia a afetava. "É só que parece que sua vida mudou tanto quanto a minha." "O artigo menciona que ele vai se mudar para Lisboa", continuou Carmen. "Aparentemente para explorar novas oportunidades. Desejo o melhor para ele", disse Isabel, e dizia a sério. O ressentimento que, um dia, sentira havia se transformado em algo próximo à indiferença compassiva. Ernesto era parte de seu passado, um capítulo fechado no livro de sua vida. Depois de desligar, Isabel permaneceu pensativa. Era estranho como a vida dá voltas. Há 2 anos, ela havia sido a deslocada, a que teve que se reconstruir do zero. Agora era Ernesto quem começava de novo, enquanto ela florescia em sua nova vida. Uma batida suave na porta interrompeu suas reflexões. Era Alejandro. "Pronta para irmos? Temos reserva às 8. Iam celebrar 6 meses desde aquela noite na varanda do hotel. 6 meses de descobertas mútuas e crescente certeza de que o que compartilhavam era algo especial. "Quase", sorriu ela. "Só preciso terminar este e-mail." Enquanto digitava, compartilhou casualmente a notícia. "Acabei de falar com Carmen. Aparentemente Ernesto vendeu a empresa e se muda para Lisboa." Alejandro sentou em sua frente, observando-a com atenção. "Como você se sente em relação a isso?" Isabel terminou o e-mail, enviou-o e olhou para Alejandro com um sorriso sereno. "Honestamente, me sinto... nada. É como escutar notícias sobre um conhecido distante. Interessante, mas não pessoal." Ele assentiu, visivelmente aliviado. "Isso é bom, não é?" "É libertador", corrigiu ela. "Significa que realmente virei a página, que minha felicidade atual não depende do que foi ou deixou de ser." Levantou-se, pegando sua bolsa. "E falando em felicidade atual, para onde você está me levando esta noite?" "Tem sido muito misterioso a respeito." Alejandro sorriu enigmaticamente. "É uma surpresa. Só posso te dizer que você vai precisar de um casaco e talvez preparar uma pequena mala." Isabel o olhou com curiosidade. "Uma mala? Vamos sair do Rio?" "Talvez", respondeu ele, divertido com seu desconcerto. "Você confia em mim?" "Sabe que sim", disse ela com sinceridade. A surpresa resultou em um fim de semana em uma pequena vila, na costa de Angra dos Reis. A propriedade, uma casa de pedra com vistas para o mar, pertencia à família de Alejandro há gerações. "Nunca trouxe ninguém aqui depois de Helena", confessou, enquanto caminhavam pela praia ao entardecer. "Era nosso refúgio, nosso lugar." Isabel apertou sua mão, compreendendo o significado desse gesto. Trazer ela ali era uma forma de dizer que estava abrindo completamente sua vida, seu passado, seu coração. "Obrigada por compartilhar isso comigo", disse simplesmente. "É lindo." O jantar foi servido na varanda, com vistas para o oceano. Velas, vinho local, produtos da estação preparados por uma senhora da vila que cuidava da casa. Era íntimo, romântico, perfeito. Enquanto desfrutavam da sobremesa, Alejandro parecia incomumente nervoso. Isabel notou que ele mexia seu café por mais tempo do que o necessário, começando frases que deixava inconclusas. "Você está bem?" perguntou finalmente. "Parece preocupado." Ele a olhou com intensidade, como se estivesse tomando uma decisão crucial. "Há algo que quero te dizer", começou. "Algo importante." Isabel sentiu um nó no estômago. Experiências passadas a haviam ensinado a temer as conversas que começavam assim. "Estou ouvindo", disse, preparando-se para o pior.
Alejandro tomou suas mãos sobre a mesa. Estes meses com você foram os mais felizes que tive em muito tempo, disse com voz firme. Você me ensinou que é possível recomeçar, que o passado não precisa definir nosso futuro. Isabel relaxou ligeiramente, aliviada pelo tom positivo de suas palavras. Eu te amo, Isabel, disse ele simplesmente. Não planejava me apaixonar. De novo, acreditei que essa parte da minha vida havia terminado, mas você... Fez uma pausa, buscando as palavras adequadas. Você fez com que voltasse a ser possível. Isabel sentiu que seus olhos se umedeciam. Era a primeira vez que Alejandro expressava seus sentimentos tão diretamente. Eu também te amo, respondeu com voz suave. E como você, pensei que nunca mais sentiria algo assim. Tive tanto medo de voltar a ser vulnerável, de me arriscar a sofrer de novo. Eu sei, disse ele. Por isso fomos devagar. E quero que continuemos fazendo as coisas no nosso ritmo, sem pressões externas. Fez uma pausa antes de continuar. Mas também quero te dar certeza sobre o que sinto, sobre minhas intenções. Do bolso, tirou uma pequena caixa de veludo azul. Isabel prendeu a respiração. Não é um anel de noivado, esclareceu ele rapidamente abrindo a caixa. Em seu interior, havia um pingente de prata com um design simples, mas elegante. 2 linhas entrelaçadas formando um símbolo de infinito. É uma promessa, de que estarei com você nesta jornada seja qual for o destino, de que meu amor por você não depende de títulos nem de convenções sociais. Isabel pegou o pingente, com dedos trêmulos. Era exatamente o tipo de gesto que apreciaria, significativo sem ser avassalador, romântico sem ser possessivo. É perfeito, sussurrou. Você põe em mim. Deu as costas, reunindo o cabelo para que Alejandro pudesse colocar o colar em seu pescoço. Sentiu seus dedos roçarem suavemente sua pele, enviando um arrepio por suas costas. Quando se virou para olhá-lo, os olhos de Alejandro brilhavam com uma emoção contida. Sabe o que é mais extraordinário? Perguntou ele. O quê? Que nossos piores momentos nos levaram exatamente onde deveríamos estar. Se Ernesto não tivesse te ferido, se Helena não tivesse adoecido, nunca nos teríamos encontrado assim. Isabel refletiu sobre essas palavras. Era verdade. A dor que ambos tinham experimentado, embora terrível, os havia conduzido a este preciso momento, a esta conexão que nunca teriam encontrado de outra maneira. A vida tem um estranho senso de humor, observou. Te tira algo valioso apenas para te dar. Algo ainda mais precioso em troca. Exatamente, assentiu ele. Só é preciso ter a coragem de seguir em frente, de se manter aberto a novas possibilidades. Isabel tocou o pingente que agora repousava sobre seu peito, um símbolo tangível do que haviam encontrado juntos. Ao que vier, disse, levantando sua taça de vinho. Ao que vier, respondeu ele, entrelaçando seus dedos com os dela. A viagem de volta ao Rio de Janeiro foi tranquila, ambos absorvendo a profundidade do passo que haviam dado. Não era um compromisso formal no sentido tradicional, mas algo igualmente significativo, um reconhecimento mútuo de que o que compartilhavam era real, valioso, digno de ser nutrido e protegido. Nos meses seguintes, sua relação se aprofundou, ainda mais. Estabeleceram rotinas compartilhadas, descobriram novos interesses comuns, aprenderam a navegar pelos inevitáveis desacordos com respeito e comunicação aberta. No escritório, seguiam mantendo um comportamento profissional, embora já ninguém duvidasse da natureza de sua relação. Isabel florescia cada dia mais em seu papel profissional. Sob sua liderança, o Departamento de Inovação Digital se tornou um dos mais dinâmicos e produtivos do Grupo Ferrer. Implementou programas de mentoria para jovens profissionais, especialmente mulheres, que tentavam se reincorporar ao mercado de trabalho depois de longas ausências. Um dia, enquanto revisava as solicitações para um desses programas, encontrou um nome familiar, Sofia Garcia, a ex-amante de Ernesto. Por um momento, Isabel ficou olhando para a tela, insegura de como reagir. A solicitação era impecável. Sofia tinha boa formação, experiência relevante.
e sua carta de motivação parecia sincera em seu desejo de se reinventar profissionalmente. Isabel poderia ter recusado a solicitação com qualquer desculpa. Ninguém questionaria sua decisão, especialmente conhecendo a história. Mas, enquanto lia a carta mais uma vez, reconheceu nas palavras de Sofia seu próprio desejo de segunda chance, de redenção. Depois de muita reflexão, aprovou a solicitação. Não por magnanimidade ou para demonstrar algo, mas porque, genuinamente, acreditava que todos mereciam a oportunidade de se reconstruir, de aprender com os erros, de crescer. Quando contou a Alejandro sua decisão, ele a olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Essa é uma das razões pelas quais te amo, disse. Sua capacidade de se elevar acima do rancor, de ver o melhor nas pessoas, inclusive naquelas que te feriram. Não faço isso por ela, esclareceu Isabel. Faço por mim, pela pessoa em quem me tornei. Não quero que minhas decisões sejam ditadas por velhas feridas. Alejandro assentiu, compreendendo perfeitamente. Isso é verdadeira liberdade, observou. Quando suas ações já não estão determinadas pelo seu passado. No dia em que Sofia chegou ao escritório para sua primeira sessão de mentoria, houve um momento de tensão inevitável. O reconhecimento mútuo foi imediato, seguido por um visível desconforto por parte de Sofia. Isabel a recebeu com profissionalismo cordial. Bem-vinda ao programa, disse simplesmente. Estamos aqui para apoiar seu crescimento profissional. Não houve recriminações, nem alusões ao passado compartilhado. Não era necessário. Ambas as mulheres sabiam exatamente quem era a outra, e ambas haviam escolhido não deixar que essa história definisse sua interação presente. Ao finalizar a sessão, enquanto o restante dos participantes se retirava, Sofia se aproximou de Isabel. Obrigada, disse em voz baixa, por me aceitar no programa. Sei que você tinha motivos para não fazê-lo. Isabel a olhou, diretamente sem hostilidade, mas também sem familiaridade excessiva. Todos merecemos segundas oportunidades, respondeu. Eu tive a minha, esta é a sua. Sofia assentiu, claramente emocionada. Ernesto, começou, mas Isabel a interrompeu suavemente. Preferia que não falássemos dele. Isso pertence ao passado para ambas, não acha? Com certeza, aceitou Sofia, visivelmente aliviada. Obrigada. De novo. Naquela noite, enquanto compartilhava um jantar tranquilo com Alejandro em casa, porque agora viviam juntos, em um novo apartamento que haviam escolhido juntos, um espaço que não pertencia ao passado de nenhum dos dois, Isabel se sentia estranhamente leve. Sabe do que me dei conta hoje? Comentou enquanto servia mais vinho. Do quê? Perguntou Alejandro, olhando para ela com interesse. Que a humilhação pública que sofri há 2 anos foi provavelmente o melhor que podia me acontecer, disse com um sorriso irônico. Me obrigou a me redescobrir, a me valorizar por quem sou realmente, não pelo papel que desempenhava na vida de outra pessoa. Alejandro assentiu, compreendendo. Às vezes, os finais mais dolorosos são o prelúdio dos começos mais bonitos. Exatamente, concordou Isabel, levantando sua taça. Pelos finais que nos trouxeram até aqui, e pelos começos que nos esperam, acrescentou ele, entrelaçando seus dedos com os dela sobre a mesa. Naquela simples cena doméstica, Isabel encontrou algo que tinha buscado a vida inteira sem saber. Uma relação baseada no respeito mútuo, na admiração genuína, na liberdade para ser completamente ela mesma. Não era perfeita, nenhuma relação é, mas era autêntica e nutritiva. 1 ano depois daquela gala onde havia confessado seu amor, Alejandro a surpreendeu com uma viagem para a Itália, um país que Isabel sempre tinha sonhado em visitar. Durante um jantar em uma varanda com vista para o Coliseu iluminado, a pediu em casamento. Não foi um pedido tradicional. Não houve joelhos no chão, nem promessas grandiloquentes. Só 2 pessoas que tinham aprendido o verdadeiro valor do compromisso depois de ter experimentado sua fragilidade. Não preciso de um papel que diga que você é minha, disse ele. Porque você não é. Você é sua, sempre será. Mas adoraria construir uma vida juntos, como companheiros, como iguais.
se for o que você também deseja. Isabel não hesitou. Sim, respondeu simplesmente. É exatamente o que desejo. Casaram-se 6 meses depois em uma cerimônia íntima em Angra dos Reis. Só amigos próximos e família. Carmen foi a madrinha. O irmão de Alejandro, o padrinho. Não houve ostentação nem excessos, só a celebração genuína de duas pessoas que tinham encontrado o amor quando menos esperavam. Durante a recepção, enquanto dançavam sob as estrelas, com o som do mar como música de fundo, Isabel apoiou sua cabeça no ombro de Alejandro. Você está feliz? Perguntou ele em voz baixa. Isabel levantou o olhar para encontrar seus olhos. Esses olhos que agora conhecia tão bem, que podiam parecer frios para quem não sabia olhar além, mas que, para ela, estavam cheios de calor e profundidade. Mais que feliz, respondeu. Estou em paz, com meu passado, com meu presente, com quem sou. Alejandro sorriu, um desses sorrisos plenos que iluminavam todo o seu rosto. Isso é mais valioso que a felicidade, observou. A felicidade vem e vai, mas a paz interior, essa é a verdadeira riqueza. Isabel assentiu, sabendo exatamente a que ele se referia. E você, está feliz? Perguntou por sua vez. Com você, respondeu ele com simplicidade. Redescobri o que significa estar vivo. Não só existir, mas realmente viver. Então sim, sou imensamente feliz. Continuaram dançando sob o céu estrelado. Duas pessoas que tinham sido profundamente feridas, mas que encontraram a coragem para voltar a se abrir ao amor. Duas almas que haviam descoberto que, às vezes, as cicatrizes mais dolorosas podem se transformar nas marcas mais bonitas, nos lembrando não o que perdemos, mas o que ganhamos no processo de cura. E enquanto a lua se refletia no mar, Isabel pensou naquele vestido carmesim, naquela gala onde tudo tinha terminado, e sorriu porque agora sabia que não tinha sido um final, mas o primeiro passo em uma jornada que a havia levado exatamente onde precisava estar. Algumas perdas são bênçãos disfarçadas, e para Isabel, a maior vitória não havia sido superar Ernesto, mas descobrir quem era realmente. Uma mulher forte, capaz, digna de amar e ser amada por quem era, não por aquilo que representava ou pelo papel que desempenhava na vida de outra pessoa. Eu te amo, sussurrou contra o peito de Alejandro, e eu a você, respondeu ele. Hoje, amanhã, sempre. Naquele momento, sob as estrelas de Angra dos Reis, com o homem que lhe havia ensinado o verdadeiro significado do respeito e da admiração, Isabel se sentiu finalmente completa. Não porque Alejandro a completasse, mas porque ela havia aprendido a se completar a si mesma. E essa, talvez, era a lição mais valiosa de todas. Parabéns! Escreva 9 nos comentários para que eu saiba que você ficou até o fim comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.